Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui para fazer um vídeo sobre uma coisa que eu não falei há muito tempo. Bom, para quem gosta de reality shows e gosta do MasterChef, sabe que o MasterChef Brasil, no caso, né, exibiu a sua 12ª temporada dos Amadores agora, né? Tipo, essa semana a gente teve a final da temporada. E assim, quando a temporada começou, eu não quis gravar shorts, como eu sempre faço, para cada episódio, porque eu falei assim, reality show, né? Tipo, na última edição que teve do Confeitaria e também do Armadores do ano passado, eu quase não tinha nada para comentar de cada episódio em específico. Então eu falei assim, não vou perder tempo com essa temporada para gravar vídeo, porque eu sei que eu não vou ter muita coisa para comentar. Mas eu assisti sim, até porque eu sou fã de carteirinha no Masterchef, né? Só que eu me surpreendi muito e eu me arrependi muito, porque na temporada teve muita coisa para comentar e muita coisa ruim para comentar, inclusive. Só que desde agora, desde de cedo, eu já quero deixar claro que eu não vou reclamar. Eu tenho aqui umas reclamações para fazer sobre essa temporada, um desabafo mesmo como espectador, mas não é exatamente com relação à produção do programa. Eu tenho umas reclamações sobre a produção do programa, só que são reclamações bem pequenas, são detalhes bem pequenos que não atrapalharam a minha experiência na temporada toda. Bom, só uma reclamação atrapalhou e eu vou dizer qual é. Mas os principais defeitos da temporada foi com relação aos participantes. Nossa, porque, gente, os participantes nessa temporada foram intragáveis. Que edição difícil de assistir foi essa do Masterchef, porque assim, os jurados, como sempre, estavam maravilhosos. Jacan, Fogaça, Helena Rizzo, todos os convidados da temporada também foram muito divertidos. Fizeram sentido ali, né? Foram legais de assistir. Mas, meu Deus do céu, cara, os participantes foram muito chatos. Tipo, não foram todos, ainda bem, porque senão nem teria assistido. Tipo assim, Daniela, Glória, Felipe Bruzzi, Vitória, Salomar, Flávia, Nayara, Fernanda. E esses foram 100% de boa, foram bem tranquilos. Claro, às vezes a pessoa erra aqui e ali e tal, tá falando uma asneira e tal. Mas no geral foram de boa. Rodrigo também foram de boa. Mas assim, teve uma panelinha, mas teve uma panelinha de gente nessa temporada que tornou a temporada insuportável de assistir enquanto eles estavam lá, tá? Então eu vou comentar aqui sobre cada um dessa panelinha pra explicar o porquê que eu não gostei tanto dessa temporada. Não é que eu não gostei, na verdade, é que foi difícil de assistir, foi incômodo de ver a temporada. Começando pelo Lucas. O Lucas, ele ficou pouco na temporada, né? Porque ele saiu, eu acho que um episódio antes da repescagem, alguma coisa assim. Eu sei que ele ficou pouco tempo na temporada. Mas assim, o Lucas, no começo, ele não era nada demais, não atrapalhava, não era chato, né? Mas, um pouco perto ali da eliminação dele, ele começou a ficar extremamente arrogante. Eu acho que os outros ali da panelinha dele começavam a puxar o saco dele demais e aquilo subia a cabeça. Porque, cara, ele era extremamente arrogante, ele se achava a última bolacha do pacote. Tipo, nossa, que cara intragável, meu Deus do céu. Mas isso é o de menos, tá? Eu esqueci de falar do André também, que era o cowboy, mas ele era gente boa, nada a reclamar dele. Leonela também. Leonela, a gente teve a Leonela antes da eliminação da Vitória e a Leonela depois da eliminação da Vitória. Antes da Vitória sair, a Leonela era um saco. Ela era muito parecida com a Pamela na temporada anterior dos Amadores. Porque era cada comentário chato, era cada comentário desnecessário sobre os participantes. Sabe? Tipo, era uma ignorância, era uma chatice, assim, incômoda de ver. Só que aí depois, a Vitória, as duas eram muito próximas, né? Ficaram muito próximas ali na temporada. E depois que a Vitória sai, parece que a realidade da Leonela caiu, sabe? A ficha caiu e ela percebeu que ela tinha que baixar a bola um pouco. Só que ela continuou fazendo os comentários dela, ofendendo todo mundo e tal, mas de uma maneira assim mais. Dane-se, tô só comentando sobre todo mundo mesmo e é isso. Mas de uma maneira assim mais contraída. Mas antes da Vitória sair, a Leonela foi bem chata de acompanhar. Mas depois que a Vitória saiu, a Leonela foi ficando cada vez mais uma pessoa bem querida ali na cozinha. Que foi até uma pena ela ter saído no final da temporada. Eu acho que ela deveria ter ficado pra semifinal ou até mesmo pra final. Eu vou deixar pra falar do Guilherme por último, porque esse foi para mim foi o rei da chatice na temporada. Tainan e Sofia. O que eu tenho pra comentar sobre as duas? Tem uma coisa que eu tenho pra comentar sobre as duas mesmo, que as duas erraram na temporada, digamos assim. Foi a inconveniência mesmo. Tipo, cara, essas duas, lá no primeiro episódio, do primeiro pra diante, elas empacaram na Daniela numa implicância assim gigante que tipo
qual o sentido, cara? Tipo, gente, a Daniela, ela foi uma pessoa no jogo que ela só jogou de acordo com o jogo, de acordo com a comida, tipo, com estratégia. Tipo assim, se tinha alguma pessoa que era forte na cozinha, ela queria tirar do jogo porque ela era forte na cozinha. Aquilo era uma competição, só uma pessoa ganharia, tanto que foi ela que ganhou. E a Tainan e a Sophie ficaram implicando com ela o tempo inteiro, como se a Daniela estivesse usando as estratégias dela por questões emocionais, por questões de afetividade, de laços, de amizade, etc. Sendo que a Daniela sempre deixava claro que não era por isso. E, gente, foi muito engraçado essa parte da temporada, porque as duas sempre se doendo, porque todo mundo saía, a Daniela se salvava de toda eliminação, enquanto a Daniela estava lá toda forte, só se importando com a sua com seu desempenho na cozinha, que é o que importa num reality gastronômico, num Masterchef. Não importa se você é bonzinho, se você é chato, se você é isso, se você é aquilo. Não importa se você cozinha bem. E a Daniela cozinha bem. Enquanto isso, as duas, nem tanto, né? A Sofia e a... Sofia? Sofia. Ela e a Tainã quase nunca tiveram destaques positivos ali na temporada. Agora, sobre cozinha, eu tenho uma coisa a comentar sobre a Tainan que a produção deveria ter notado. A produção deveria ter notado, os chefes, seja quem fosse. Porque a gente teve uma prova, não foi só uma ocasião, mas uma ocasião que eu lembro de cabeça, teve uma prova que até o chefe Rodrigo, né, que foi chefe convidado, etc. E aí eles tinham que trabalhar com miudezas, né, com miúdos ali, né. E aí a Sofia não, a Tainan teve que mexer com o fígado, se eu não me engano. Eu sei que a Tainan, ela era uma menina ali que não gostava de nada que era miúdo, não gostava de fígado, essas coisas e tal. Só que assim, não gostar faz parte, até quando você é cozinheiro. Não gostar de algum alimento faz parte. Eu, por exemplo, também não gosto de fígado, mas ela não só fazia cara de nojo, ela falava cada nojeira assim sobre a comida, que era assim, uma falta de respeito, sabe? Tipo, aquele alimento, por mais que você não goste, ele é importante para alguém, sabe? Alguém precisa daquele alimento para trabalhar, né, com aquele alimento numa cozinha ou até para comer mesmo. E ela foi extremamente desrespeitosa com a comida mesmo ali, sabe? Com o alimento ali. Chamando de, sabe, sendo extremamente nojenta com a comida mesmo, sabe? Quem assistiu os episódios aí sabe, né, as falas dela, tipo, chamando disso, chamando daquilo, fazendo cara de nojo, cara de vômito, ai, eu vou passar mal, não sei o que tem. Tipo, pô, mano, tem o um mínimo de decência, né? Tipo, disfarça, sei lá, tipo, dá licença. Não, foi insuportável. Ela foi insuportável nesse quesito e eu fiquei muito feliz quando ela saiu. Muito mesmo. Ela e a Sofia. Então, essas duas foram muito irritantes de assistir. E também teve o Felipe, no caso o Felipe M, que sempre andava junto com elas ali. O Felipe, ele na maior parte, ele foi muito chato de acompanhar também por conta das implicâncias e arrogâncias dele com a Daniela também. Todo mundo ali, né, a Tainã, a Sofia, o Felipe M e o Guilherme, sempre implicando ali com a Daniela. Mas assim, o Felipe ele também era muito inconveniente, né? Tipo, ele dava em cima de todo mundo ali. Era o cowboy, eram os convidados, era o Lucas. O Lucas mesmo, eu não sei se foi na repescagem, ele começava a dar em cima do Lucas, sendo que o Lucas é casado, né? Então, tipo assim, o cara é muito chato mesmo, muito mal. Mas, o cara mais. Ai, é até difícil falar, mas assim, o cara mais chato, o cara mais irritante, o cara mais nojento dessa temporada, com certeza foi o Guilherme. E eu não digo isso exagerando com eufemismo nem nada. O cara foi literalmente nojento. Por quê? O cara tinha 1 quilo de cabelo na cabeça, não prendia o cabelo em momento algum pra cozinhar. E sério, tinha hora que ele ia empratar um prato, alguma coisa assim, decorar alguma coisa, ele praticamente enfiava o cabelo no prato. Meu Deus do céu. Gente, era um programa de comida. E muitas vezes, né, a gente mesmo assiste comendo, porque Masterchef não dá pra assistir de barriga vazia. E era simplesmente impossível assistir o Guilherme cozinhando com o cabelo na panela. Tipo, meu Deus do céu, cara. Tipo, como personalidade, como pessoa, ele não foi a pessoa mais irritante da temporada no geral. Só mais ali pro final da temporada, umas falas dele que eram meio sem graça, enfim. Mas essa parte do cabelo me pegava de um jeito. E não era só ele, né? Tipo, tinha episódios em que a Vitória, a Daniela, a Sofia também estavam com o cabelo solto e ninguém teve atenção chamada da produção em momento algum. Isso é uma coisa extremamente inadmissível, gente. Extremamente inadmissível. É igual a pessoa ficar, sei lá, cozinhando, pegando as coisas com a mão, por exemplo, na cozinha. Isso o chefe chama atenção. Mas isso do cabelo, ninguém chamou a atenção deles durante a temporada. Tipo, ninguém, nem os chefes, nem a produção. Eu lembro que na primeira temporada, se não me engano, na primeira que o Mohamed participou, o Mohamed também sempre teve uma cabeleira.
E tinha outros participantes também. Naquela época a Paola fazia parte da equipe e ela sempre chamava atenção. Pô, amarra o cabelo, né? Prende o cabelo. Porque ninguém é obrigado a comer comida com cabelo, né? Sejamos sinceros. Só que eu dei ênfase no Guilherme porque com ele era uma coisa assim. Porque, tipo assim, tinha as meninas também que eu mencionei: a Leonela, a Sofia, a Vitória. Às vezes podia ter outra que também tava com o cabelo solto, eu não lembro agora. Mas pega essas três, por exemplo. Elas de vez em quando apareciam com o cabelo solto. Só que não era enfiando o cabelo na panela. E o Guilherme era. Era uma coisa assim, difícil de assistir, nojento, que dava até embrulho na barriga. Então, assim, gente, ele é um cara que, pelo desempenho dele na temporada, se um dia eu souber que ele tem um restaurante, eu não queria num restaurante do Guilherme. Porque, tipo assim, se ele na competição fazia isso, quem dirá no trabalho dele onde ninguém tá vendo. Então, tipo assim, o cara extremamente nojento, definitivamente não merecia ficar na final. E ainda bem que não ficou. Sem falar também que ele era muito arrogante, né? Sempre se dizia o garoto prodígio da. Todo mundo via ele e tinha ele como garoto prodígio da temporada. Todo mundo assim, né? Ali da temporada, do elenco mesmo. Só que o cara não sabia nada, sempre apresentava mais do mesmo e enfim, só saiu, né? Enfim, finalmente saiu no final da temporada. Agora, acho que dos personagens, dos participantes, de novo, desculpa chamar de personagem, dos participantes mesmo, era mais isso. Só o Rodrigo também que eu tenho uma coisa a comentar, que não é uma reclamação, uma coisa engraçada. Que ali na semifinal, foi na semifinal, pô, mano, o cara pisou na bola. O cara pisou muito na bola, velho. O tema da prova, da primeira prova, basicamente. Foi da primeira prova? Ah, não sei, só sei que o tema da prova lá, basicamente, era você fazer um prato que seria do seu futuro restaurante, um prato que te representasse. E aí, para começar, o cara faz comida asiática, tipo sushi. E ele mesmo fala que aquilo não representa ele. Ele fala, ah, mas eu não quero me representar, não quero representar o Rodrigo. E depois ele solta essa, eu não quero cozinhar. Tipo, mano, você tá competindo no Masterchef, você tá na semifinal do Masterchef, você solta essa que você não quer trabalhar com cozinha, com restaurante. Tipo, cara, ele pisou muito na bola. E eu digo isso até porque ele não teve um bom desempenho na prova, né? Ele cozinhou mal pra caramba. Então, assim, nossa, viajou demais. E isso porque o Rodrigo era um querido na temporada, foi um dos melhores participantes da temporada, cozinhou super bem durante a temporada, mas na semifinal ele pisou muito na bola. Então, durante a temporada, os principais defeitos da temporada foi com relação à personalidade dos participantes. E não deveria ser, né? Porque os participantes, eles têm que ser notados pela competência deles na cozinha, enquanto cozinheiros, não enquanto pessoas. Só que essas pessoas que eu mencionei, com exceção do Rodrigo, elas foram tão chatas que não tem como não notar elas por questão da personalidade, das atitudes delas, sabe? E eu digo isso porque algumas situações, como por exemplo, o pessoal do mezanino, aquela pessoal da panelinha ali sempre se ajudando. Tinha gente que cozinhava com a ajuda do mezanino. Isso até que os chefes chamaram mais atenção ali pelo meio da temporada. A questão do nojo da Tainã pela comida deveria ser chamada atenção. E principalmente a questão do Guilherme, com aquele cabelo nojento dele. Então, assim, foi uma temporada muito complicada de assistir. Eu sou extremamente fã do Masterchef, assisto desde a primeira temporada, assisto os profissionais, o Confeitaria, que é maravilhoso, o infantil já assisti, o dos idosos já assisti, o Creators desse ano também foi maravilhoso. Mas essa temporada foi muito complicada de ver, muito complicada. E agora eu tenho uma coisa para comentar sobre a temporada no geral, que é não falando dos personagens, dos participantes, não falando dos participantes, mas falando da produção do programa, que foi a Ana Paula Padrão, né? Ela fez falta no programa, só que não por ser a Ana Paula Padrão. Eu amo a Ana Paula, tá? Eu sou muito fã da Ana Paula, sigo ela tudo, mas não por ela, mas por faltar um apresentador, sabe? Uma coisa boa é que os chefes, a Helena, o Jacan e o Fogaça, tiveram mais destaque na temporada. Eles puderam falar mais, se soltar mais, aparecer mais, tudo bem. Mas teve momentos ali na temporada em que você sente que faltou a presença de um apresentador, sabe? Por exemplo, quando os participantes iam para o mercado, aparecia uma voz de IA por cima, assim, narrando, né? Que os participantes têm que fazer isso, isso e isso agora. E sempre quando faltava tantos minutos para acabar os 3 minutos do mercado, tinha que ser alguém dentro dos participantes para avisar, ficava uma coisa muito confusa. Não tinha alguém ali para avisar, tá faltando, falta 2 minutos, falta 1 minuto, né? E principalmente na final. A final também foi muito complicada. Porque eles resolveram fazer uma transmissão ao vivo, né, pela Band. E o Jacan e o Fogaça estavam praticamente sem voz na final.
Entendeu? Tipo, durante a temporada era gravado, então era mais fácil para eles e a Helena apresentarem. Porque eles são jurados. Eles são jurados não, eles são cozinheiros que estão ali como jurados, né? Chefes de cozinha, renomadíssimos que estão ali como jurados, mas não são acostumados a serem apresentadores de programa. Então, mesmo estando gravado, ainda é mais fácil. Agora, ao vivo, você via eles esperando informação no ponto eletrônico, né, para poder falar. Então, tipo assim, não é culpa deles, eles estavam lá, tinham que fazer, beleza. Mas se tivesse um apresentador, ou uma apresentadora, seja quem fosse, seria uma bela mão na roda, entendeu? Seria uma grande ajuda pro elenco da temporada do programa. Então eu acho que esse foi o único defeito com relação à saída da Ana Paula, sabe? Tipo, não precisa ser necessariamente a Ana Paula de novo, seria ótimo, claro, mas enfim, qualquer pessoa ali que colocassem como um, apresentador ali no programa teria ajudado bastante. Mas é isso, né? Eu vou assistir, próxima semana, vou começar a assistir o Masterchef Confeitaria. Eu espero que essa edição seja bem mais tranquila de ver, não tenha gente tão chata pra gente acompanhar. E é isso, né? Eu não sei se eu vou gravar vídeo sobre, provavelmente não, mas se depois da temporada eu tiver coisas pra comentar, igual nessa temporada, eu faço outro vídeo. Então, fãs do Masterchef, não fiquem irritados. Eu não tô falando que a produção do programa foi uma porcaria, os chefes foram uma porcaria, não foi isso. Eu tô dizendo, só reclamei sobre os participantes e pequenos pontos ali que a produção deveria ter chamado a atenção ou melhorado, como a presença de um apresentador, por exemplo, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal. Comentem aqui também se vocês concordam com o que eu falei, para quem acompanhou, né, o programa. E compartilhem o vídeo também com amigos que assistem o Masterchef ou até com as pessoas, né, que participaram do programa, se vocês conhecem, porque é importante ouvir o feedback do público, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.